Ao vivo, direto dos estúdios Noticidade Primeira Edição, para todo o Mato Grosso do Sul, eu recebo a deputada federal pelo PT, a deputada Camila Jara. Bom dia, deputada, tudo bem? Bom dia, Rodrigão. Bom dia a toda a população do Mato Grosso do Sul que está acompanhando a gente aqui ao vivo. Muito obrigado pelo convite. É bom estar aqui para a gente debater sobre um tema tão importante junto com vocês. Bom, deputada, a senhora sabe que a gente sempre está falando aqui, né, essa semana praticamente, sobre as intenções já das eleições de 2024 e o nome da senhora aparece ali, né, nas pesquisas citadas como pré-candidata a prefeita de Campo Grande. Eu já vou começar aqui com a pergunta, é o seguinte, a deputada tem interesse em disputar as eleições para a prefeitura? Rodrigão, é bom que você já é direto, já manda a pergunta logo de cara. Eu entendo que a gente perde nessa discussão enquanto a gente fica discutindo o nome de pessoas e quem são os possíveis candidatos. Campo Grande vem por uma troca de prefeitura e de gestão e a gente tem um modelo que não se diferencia muito do que foi aplicado e isso eu falo desde quando eu era criança. Então eu entendo que nesse momento a gente deveria estar discutindo sobre que cidade a gente quer, que capital a gente quer, uma cidade mais inclusiva, com transporte público que esteja a par das discussões mundiais em relação ao tema, voltar a ser uma Campo Grande, como todo mundo dizia, sem favelas, pensar, então, qual estrutura de cidade a gente quer. A gente tem um debate hoje a nível mundial que a cidade tem que ser cômoda, que ela tem que ser uma cidade acessível, onde todas as pessoas conseguem ter acesso aos serviços básicos, no máximo 5 minutos de distância. Quando a gente fala de Campo Grande, ela está indo e ela é pensada justamente na contramão de tudo isso. Nós temos quase o mesmo perímetro urbano que São Paulo, e São Paulo tem 11 milhões de pessoas a mais que a gente. Então eu entendo que nesse momento, quando a gente discute e fica pensando em relação a nomes, a gente empobrece o debate e a gente não pergunta qual Campo Grande a gente quer. Nós não temos um hospital municipal. A gente afoga os outros hospitais. Quem está aí sabe o quanto era a fila de demora para conseguir um especialista. Então, eu entendo que se a gente só ficar pautando nomes e ver quem tem um legado político de outra pessoa, ou como que ele fez quando ele exerceu o cargo de deputada, vereadora, enfim, a gente pede, eu acho que a população devia estar preocupada com esse tipo de discussão. Qual candidato ou pré-candidato vai me entregar as propostas de uma Campo Grande que eu entendo que eu mereço viver? Você sabe que eu recebi o deputado Vander Lobé na semana passada e a gente estava conversando justamente sobre isso, né? O renascimento do PT, com Lula sendo eleito, né, presidente da República, e o seu nome sempre ele é dito, né, com muito carinho, deputada, pelo fato que a senhora é uma nova imagem do Partido dos Trabalhadores, né? É uma deputada jovem, era vereadora de Campo Grande, é uma deputada jovem que traz aí um frescor justamente também na persuasão, da forma que fala. E ao lado ali do Vander, ao lado do Zeca do PT, por exemplo, do Pedro Kemp, é uma baita de uma responsabilidade, acredito eu, né? São pessoas que eu tenho muita admiração, que me acompanharam em grande parte das trajetórias políticas. Eu vou contar uma coisa aqui. Minha primeira campanha política foi com 1 ano de idade. 1 ano de idade? 1 ano de idade. Saiu com a roupinha do PT, a mamãe colocou. Um vestidinho e tinha um bottom do Zeca, que foi a época que ele disputou pela prefeitura de Campo Grande. Então, são pessoas que eu entendo que têm muito para contribuir com o debate. E estar no PT e vivenciar esse momento de renascimento é realmente uma grande responsabilidade. É uma grande responsabilidade porque a gente tem que fazer jus a tudo aquilo que a gente se comprometeu a fazer, que fez enquanto estava no governo, que fez enquanto o Zeca estava no governo do estado, mas é também saber que a gente tem que olhar que na trajetória da construção de partido, como na nossa própria trajetória pessoal, a gente teve alguns tropeços. E aí a gente precisa olhar para esses tropeços e saber como a gente pode avançar ainda mais. Então, nesse sentido, o PT tem um legado claro, tem um direcionamento claro sobre qual estrutura de sociedade, de cidade, de país e de estado nós queremos, que é uma sociedade menos desigual, onde todos possam ter acesso a serviços públicos de qualidade, acesso para se desenvolver. E esse é o que o PT defende, esse é o legado do PT, e é isso que nós iremos ter um projeto que defenda a prefeitura da capital, mas não necessariamente precisa ser o meu nome,
mas a gente precisa discutir a estrutura da cidade. Bom, 7 horas e 22 minutos, ao vivo comigo, a deputada federal pelo PT, a deputada Camila Jara. Deputada, eu também estou trazendo os bastidores, né, lá de Brasília, em relação à reforma tributária, que foi aprovada pela Câmara. Eu acredito, né, que tenha sido muito tenso, e infelizmente eu ouvi colegas de bancada da senhora aqui nas últimas semanas falando o seguinte, olha, teve gente que votou de fato, né, pelo Brasil, teve gente que não votou por conta que o governo federal seja do PT. E isso eu acho que ainda parlamentares não estão entendendo que é o Brasil que tem que estar em primeiro lugar, né? Quando a gente fala de reforma tributária, eu acho que a população ainda não se deu conta que quando a gente entra nesse debate quanto estrutura política, a gente avança muito enquanto sociedade. Por quê? Porque o nosso sistema tributário era um dos maiores frutos da nossa desigualdade social. Então, a gente pode criar programas como o Bolsa Família, que atende as famílias com R$600 mensais. A gente pode criar o Minha Casa Minha Vida. A gente pode pensar em todos os programas para fazer com que as pessoas saiam dessa situação de desigualdade. Mas hoje, a pessoa que mais paga imposto no Brasil, se a gente for traçar um perfil dessa pessoa, é uma mulher pobre, preta, de periferia. E ela paga a maior carga tributária, mais de 40% da sua renda mensal é consumida por impostos. E aí, por mais que a gente aplique dinheiro, por mais que a gente crie programas sociais, a gente não corrija a distorção na raiz. E a reforma tributária veio justamente para a gente conseguir mudar isso. Porque hoje em dia os produtos que são mais taxados é a água, a luz, a cesta básica, tudo aquilo que a gente depende para sobreviver. Que a gente precisa do dia a dia, né? Ninguém sobrevive sem isso. Enquanto na outra ponta a gente tem o famoso jet ski e o iate que não sofria nenhum tipo de taxação. Então, quando a gente fala sobre reforma tributária e aí a gente pensa sobre como a gente vai avançar nessa pauta, a gente consegue fazer, então, que o nosso sistema deixe de ser regressivo, ou seja, pare de cobrar imposto das pessoas mais carentes, do trabalhador, daquela pessoa que recebe até 2 salários mínimos e meio, que vai ter isenção no imposto de renda agora, e passe a cobrar das pessoas do 1% mais rico da população que recebem mais de R$100 mil por mês. E isso é uma vitória muito grande. E essa reforma também prioriza quem produz. Isso é muito importante, porque o empresário tinha uma estrutura enorme só para pensar no nosso sistema de tributação. Agora ele vai conseguir ter agilidade na produção, conseguir desenvolver a indústria local. A gente nunca desenvolveu a indústria local. E aí, quando a gente fala do Mato Grosso do Sul, nós somos um dos estados que mais exporta para o mundo. Só que a gente exporta soja in natura para a China vender de volta para a gente em forma de ração. Então, é muito mais inteligente, todo mundo vai lucrar se a gente conseguir ter um sistema simplificado de tributação. E ontem o ministro Fernando Haddad já lançou uma proposta sobre a taxação dos grandes fundos, de grandes fortunas. E aí, Rodrigão, quando a gente está falando de grande fortuna, a gente não está falando da galera que tem um Jeep, da galera que tem um carro melhor, a gente está falando de pessoas que nós nem imaginamos a capacidade do poder de consumo que ela tem. O Neymar, por exemplo. É tipo o Neymar. Ou tipo o Neymar, que tem ali. Tipo o Silvio Santos, Sim. A família do Marinho ali da Globo. É mais ou menos isso, né? E que a reforma tributária vai ficar mais fácil e menos difícil do Neymar se alegar imposto, por exemplo. Exatamente, deputada. 7 horas e 25 minutos. E, deputada, falando ainda em imposto, me esclarece uma coisa. Eu li recentemente no Twitter, eu acompanho ali no Twitter, que o governo federal também pretende, né, tirar a taxação de impostos para empresas que vendem, por exemplo, pela internet. Eu acho que é Shine, eu acho que é uma Shopee da vida, e isso estaria preocupando o comércio, né, dentro do Brasil. O que é pró, o que é contra, o que é verdade, o que é mentira em cima dessa história? Na verdade, eu entendo que o comércio local e a produção local já está prejudicado. A gente teve uma recessão nos últimos 10 anos sobre a produção industrial no país. E hoje em dia, qualquer um que pega o telefone tem acesso a compras dessas big techs. Tem um novo modelo de consumir da sociedade que está estabelecendo e acredito que a gente sempre tem que se atualizar. Eu estava assistindo a biografia do Spotify e como foi uma guerra muito grande com as gravadoras sobre ter acesso à música de graça. Então, algumas coisas a indústria tem que se adaptar, o comércio local tem que se adaptar,
mas outras coisas a gente também tem que proteger quem produz e gera emprego localmente. E é por isso que está tendo um esforço muito grande por parte do governo federal de fazer com que as coisas que sejam vendidas através desses sites, através desse comércio, venham e sejam produzidas aqui no nosso país. E, paralelo a isso, a gente tem uma série de programas de acesso ao crédito, de renegociação de dívidas, para fazer com que esse empresário local consiga se atualizar e consiga se tornar competitivo com o mercado mundial. Falando em renegociação de crédito, né, eu vejo que é uma identidade do Partido dos Trabalhadores, do PT. Começou já a campanha, né, das pessoas que têm aí dívidas de até R$100 serão perdoadas, né? A dívida permanece, mas serão perdoadas. Acima disso, acho que até 22, 20 mil reais, os bancos renegociam de uma maneira que o brasileiro tira o nome dele da restrição. E isso é um primeiro passo para o brasileiro comprar mais, realizar o sonho de consumo dele, deputada. Você acha que foi um acerto fazer isso? A gente tem uma população, a maior parte da população, acho que mais de 70% da população, tem dívidas. E isso diz muito sobre o período que a gente estava vivendo. Tinham pessoas que adquiriam dívidas no cartão de crédito para garantir o próprio alimento. Essa era a situação do país. E não é justo, então, que essas pessoas, que o juro dos cartões de crédito é altíssimo, é um dos maiores juros aplicados a nível mundial, essas pessoas sejam penalizadas em detrimento de lucro de um pequeno grupo. Então, o Desenrola está aí. Se você tem uma dívida com o banco adquirida até 2022, procura essas instituições que o governo federal está fazendo parceria com elas, que o governo Lula está fazendo parceria, para que você consiga ter um nome limpo e volte a ter acesso aos bens de consumo. Qual que é a sua avaliação do governo Lula nesse primeiro semestre de 2023? Está sendo muito desafiador, principalmente na relação com o Congresso. A gente entende ainda que o Congresso não entendeu qual é a agenda que a população escolheu. E quando eu digo isso, a gente vota em parlamentares proporcionais e a gente vota em deputados, senadores, e a gente vota em presidente com um programa de governo, claro. E o presidente Lula foi eleito com um programa de governo de mais investimento social, foi eleito por ter um Estado presente na vida das pessoas, e aí eu digo um Estado presente com ampliação de universidades, com a estruturação de escolas, com a geração de emprego, de renda, com programas sociais. E ele foi eleito por conta disso. Porque as pessoas precisavam, entendiam que naquele momento e nesse momento é o país que elas querem. Então, eu acho que o Congresso precisa entender que a gente vive num sistema presidencialista. Então, quem determina a agenda é o povo quando elege um presidente. Então, não adianta tentar ficar aplicando agora uma agenda neoliberal que foi derrotada nas urnas, ou uma agenda liberal que foi derrotada nas urnas. Mas, apesar disso, a gente conseguiu avanços importantes. Estamos aqui falando do Desenrola, estamos aqui falando da reforma tributária, que está há mais de 30 anos no Congresso Nacional e nenhum presidente teve a capacidade de executar, e a gente conseguiu fazer agora a volta do Bolsa Família, recursos para que a gente volte com a construção de moradia popular. E isso é muito importante, porque no estado inteiro a gente tem problemas com moradias. A gente tem favelas em Três Lagoas, a gente tem favelas em Corumbá. Aqui em Campo Grande a gente já perdeu as contas de quantas favelas tem. E Mato Grosso do Sul não era um estado que a gente vivia nessa situação. As pessoas não viviam em barraco de lona. E aí quando a gente vai para Dourados, a gente vê as pessoas há mais de 10 anos vivendo nessa situação. E isso é uma política pública que, se não tem o apoio do governo federal, é muito difícil os municípios estruturarem e conseguirem dar conta da demanda numa velocidade necessária. E aí essas pessoas estão nessa situação. Uma vez eu estava andando numa dessas favelas e eu perguntei para a pessoa por que ela estava indo para aquilo, se ela queria só sair do aluguel. Ela falou, a pessoa olhou para minha cara e falou: eu ganho um salário mínimo. O aluguel subiu e tá R$780, R$800. E ou eu pago o aluguel, ou eu como. Então eu tô vindo para essa situação porque não tem saída. E aí, quando a gente se coloca nessa situação, a gente sabe que o governo federal precisa voltar com esses programas. E aí tem uma série de coisas que nós estamos fazendo para que o Brasil entre no eixo, volte a crescer. Mas não é só crescer e gerar lucro para um pequeno grupo. A gente tem que pensar em como a gente vai distribuir tudo isso para que todos tenham oportunidade de desenvolvimentos iguais. Porque não tem como você avançar se você não tem essa oportunidade igual. Aí a galera fala, não tem que dar o peixe, tem que ensinar a pescar. Quero ver quem vai
vai conseguir pescar sem vara de pescar e sem um anzol, né? Bom, falamos do primeiro semestre do governo Lula, deputada, e o primeiro semestre na Câmara dos Deputados em Brasília. Qual que é a sua avaliação? Nós avançamos em discussões, projetos importantes. A bancada feminina conseguiu aprovar o projeto de igualdade salarial entre homens e mulheres. Já está na Constituição, mas a gente sabe que não é aplicado. Então, nós temos uma série de benefícios e pontuações para as empresas que pagarem o mesmo salário para homens e mulheres que exercem o mesmo cargo, têm a mesma função e a mesma formação. Então, isso foi um avanço bem importante. Nós conseguimos reestruturar algumas comissões novas. Agora a gente tem a Comissão de Defesa dos Povos Indígenas, o que não tinha na legislatura passada. Então, são avanços importantes. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem algumas situações que eu considero que os debates se tornam extremamente improdutíveis. Como que, por exemplo, deputada? Quando eu estou na CPI do MST, por exemplo, a gente já está algumas sessões e, Rodrigo, quem acompanha aquilo lá, eu às vezes sinto vergonha de estar presente naquele local, porque não se pensa soluções para os problemas que a gente enfrenta em relação ao conflito agrário. E eu entendo que quando a gente assume um mandato, a gente tem responsabilidade de se juntar junto com a população e pensar o que a gente pode fazer para melhorar a vida das pessoas e para evitar que os problemas que já existam aconteçam. E a gente está criando uma cultura muito ruim de não se debater temas sérios com a seriedade que eles merecem e com os dados que eles têm que ser debatidos. Então, a gente tem uma cultura e está criando uma cultura no parlamento da lacração. Que são parlamentares que estão lá para fazer a lacração, para falar e para fechar, para ganhar visualização no Instagram, no Twitter. Deputada! E esse é um fenômeno da política contemporânea que é muito arriscado. Não tem problema a gente usar as redes sociais para se comunicar, para informar o que está acontecendo. É uma maneira até benéfica da população se aproximar das decisões políticas. Quando você fala em política contemporânea, né, eu fico muito preocupado, porque, de fato, quando a gente vê uma repercussão, é aquela velha história, né? A senhora apontou muito bem. Olha, me dá vergonha, às vezes, estar ali dentro do plenário, dentro ali, discutindo, e não há uma solução, há uma discussão. E aí começam, né, a trazer passado, começam a trazer problemas e tal. E isso, a linha tênue, ela é muito delicada, porque a partir do momento que você começa a se impor de forma vazia, como que foi para lá em Brasília, deputada? Então, aí depende a gente não pode simplesmente tirar a voz desse parlamentar, porque ele foi eleito para representar algum grupo, mas a gente tem que ter consciência de que problemas complexos não vão ter soluções simples. Então, se alguém vem com algum jargão de tipo, bandido bom é bandido morto, você não vai resolver o problema da segurança pública, que é estrutural. Assim, quando a gente fala da questão agrária, a gente não vai resolver o problema olhando para o lado e falando: quem não tem um pedaço de terra é tudo criminoso, é tudo vagabundo. E aí? A gente tem um problema que precisa ser resolvido, onde pessoas precisam ter acesso a um pedaço de terra para produzir, por exemplo, ou a gente precisa pensar em como evitar, por exemplo, que as pessoas em situação de miséria achem o tráfico de droga mais interessante do que um trabalho formal. Então, são debates que precisam chamar especialistas, que precisam da análise de dados, que a gente precisa se debruçar e encontrar a solução, para que a gente evite que tenha assaltos, para que a gente evite que as pessoas entrem em conflito agrário. E criou-se uma cultura de que problemas complexos a gente vai resolver de maneiras simples e fácil. E se fosse assim, em 4 anos teriam resolvido. Exatamente. E não aconteceu isso. Então, a gente precisa trazer para a política, sim, deixar ela de mais fácil compreensão para a população no geral, mas a gente também precisa ter responsabilidade de que a gente está ali sendo pagos e a gente recebe para pensar soluções que realmente vão impactar na vida das pessoas. Deputada, a senhora tem 28 anos? 28 anos. Meu Deus, eu tô chamando de senhora por uma questão de respeito, pelo amor de Deus, aqui. E, deputada, só pra gente encerrar essa entrevista, essa conversa, né, já há algum tempo, você está na sua melhor fase? Porque, assim, a gente que acompanha, a gente que vê, a gente que é cidadão também, eleitor, geralmente é vereador, deputado estadual e deputado federal, né? A senhora estava na Câmara e pá, né? É um fenômeno dentro do Partido dos Trabalhadores, já foi para o seu primeiro mandato em Brasília.
Dá uma responsabilidade, eu entendi que pesa de fato, às vezes dá vergonha porque você vê lá gente já com nome, né, fazendo essas barbáries, mas você está na sua melhor fase, deputada? Eu falo que pesa muito. Quando eu fui eleita vereadora, a galera comemorando e não sei o que, eu só pensava, gente, eu tenho que entregar as 37 propostas que eu pensei para a população e como eu vou fazer isso, porque eu sempre entendi a complexidade do sistema. Mas eu posso dizer que aos 28 anos de idade, eu estou plenamente realizada fazendo aquilo que eu amo fazer e que eu acredito. Mas a gente sabe que a gente ainda tem que avançar, porque não é só estar lá, não é só ser eleito, não é só ser eleita, não é só ocupar um cargo. E eu não sou um fenômeno, nada fora do normal. Eu acho que nós estamos lá para representar uma luta, para representar um anseio de transformação, para representar uma necessidade de estar ocupando esses espaços de poder. Mato Grosso do Sul nunca elegeu uma mulher jovem como eu e sem ligação com nenhuma família tradicional para estar exercendo o cargo de mandato de deputada federal. E aí, quando eu olho para o lado e vejo que a gente tem na política brasileira um perfil apenas sendo representado, eu me pergunto quanto a gente perde enquanto sociedade. Quantas pessoas podiam estar lá pensando, buscando, se dedicando, trabalhando mais de 24 horas por dia para resolver esses problemas. Então, a política precisa ser um lugar mais acessível, a política precisa ser um lugar mais democrático. A gente precisa voltar a ter esperança na política. As pessoas precisam voltar a acreditar que os problemas que elas enfrentam podem ter respaldo em soluções coletivas. Então, não sou eu que estou lá. É uma galera que acredita que a gente vai ter um Brasil que seja de oportunidades, que a gente não precise sair no mercado, sair na rua e se deparar com pessoas que não têm o mínimo para sobreviver, porque a gente sabe o quanto isso dói. E eu acho que nenhum ser humano em condições normais não vai olhar para alguém que está pedindo um alimento e não vai doer o coração. Então a gente precisa fazer com que nosso país, nossa cidade se desenvolva e é por isso que a gente está lá. E eu sou muito grata a todo mundo que acreditou nesse projeto, todo mundo que se engajou na campanha. Foi uma campanha voluntária e sem essas pessoas que acreditaram, que sabem que a gente pode juntos fazer a diferença, eu não estaria lá. Então, muito obrigada. E aquela pessoa que não acredita que a política pode resolver os problemas, Que acredite. passe, né? Porque quando a gente só passa a acreditar, a gente já está fazendo a transformação que a gente quer. Bom, deputada Camila Jara, obrigado pela sua participação. Bom trabalho para você e toda a sua equipe aqui no Noticidade. Estamos de microfones abertos. Camila Jara, deputada federal pelo PT aqui de Mato Grosso do Sul. Obrigado, viu, deputada? Muito obrigada. E, pessoal, quem quiser mandar sugestões, seja de projeto de lei, seja sobre as discussões sobre para onde a gente deve mandar nossas emendas parlamentares, que é recurso, é só seguir a gente nas redes sociais, @CamilaJaraMS, e a gente está à disposição.